No vídeo de hoje, dois assuntos: Denis Abraão e Diego Souza. E por incrível que pareça, falarei de Denis Abraão sem me irritar, sem grandes críticas. Acho até que se trata de uma boa notícia. Acho que é uma boa notícia, não tenho certeza, mas o que eu vou falar é positivo pela primeira vez na televisão, talvez de forma inédita, mas que bom, né? E Diego Souza já é uma análise um pouco mais complexa, porque, enfim, quando chegar no Diego Souza, eu explico, inclusive na Atlântida lá, o Rodrigo Adams, o Potter, eles falaram de mim, me mencionaram lá hoje, por conta do Diego Souza, e é mais ou menos sobre este assunto que eu vou falar aqui também no vídeo. Mas começando com Denis Abraão, quem ouviu a coletiva dele pós-vitória contra o Guarani pode ter ficado até meio confuso. Nossa, passou uma moto aqui, tá passando na verdade, acelerando a alma. Mas enfim, quem ouviu a coletiva dele pode ter ficado confuso no sentido de que, cara, como assim? Perdeu para Chapecoense e estava todo pimpão, fazendo piadinha e não sei o que. Aí ganha o jogo e era uma coletiva meio triste não, mais sóbria, né? Aí já falando do lado positivo da coletiva dele, uma entrevista mais séria, mais, na minha opinião, uma postura mais adequada, não só a um dirigente do Grêmio, mas a um dirigente do Grêmio no contexto em que o clube está inserido, que é um contexto de Série B, um contexto de desconfiança, de um torcedor machucado e de tudo isso que a gente sabe, né, que envolve aí o cenário atual do tricolor. Mas eu não acredito, e ele fala durante a coletiva sobre isso, de certa forma, um repórter questiona, né, essa postura dele aparentemente mais sóbria ali, e ele responde. E ali, para mim, pelo menos, fica bem claro que não se trata de um Denis confuso, de um Denis incoerente, que quando perder eu vou fingir que tá tudo bem fazendo piadinha e quando ganhar eu vou ficar mais sério por algum outro motivo. Não, me parece uma correção de rota. Me parece uma correção de rota. Me parece que o Denis tomou muita pancada na cabeça. Parece que ele, não sei se aprendeu é a palavra ou sentiu, né, ali as críticas e tudo que aconteceu, sobretudo no episódio do Guarani, né, que ele sabe que ele deu lenha, ele deu combustível para os caras se motivarem, gerou declaração até de jogador, depois acho que treinador, dirigente do Guarani também se manifestaram, enfim, né, acho que ele sentiu tudo isso. E aí, claro, tem que ser cauteloso para falar nisso porque a gente conhece a personalidade do Denis, né? Eu acredito muito que ele vai tentar adotar daqui para frente uma postura mais sóbria, o que eu saúdo completamente, menos piadinha, mais resposta séria, e eu acho que o Grêmio, ele pessoalmente, né? Porque como eu sempre digo, eu já falava isso no tempo do Herman e tal. Cara, não tem um primo, um irmão, um filho, um pai, um amigo, qualquer pessoa para dar um toque nele. Cara, preserva o teu amigo, o teu filho, o teu pai, sei lá, né? Porque às vezes eles entram numas entrevistas, numas coletivas tão patéticas assim, cara, eu já nem penso mais assim, em preservar o Grêmio. Preservar o Grêmio eu já cansei de bater nessa tecla. Chega num ponto que eu já começo a querer preservar a pessoa. Cara, não tem aí um ente querido pra dar um toque. Segura, sai dos microfones, fica quieto, sabe? Então eu acho que sob esse ponto de vista, sob esse aspecto, é bom inclusive pro Denis, né? Pra imagem dele, pra sanidade mental dele, pra paz dele, né? Com as repercussões e tudo mais. Mas, obviamente, aqui o foco principal é pensar no Grêmio e eu acho que é positivo sim para o clube, até mesmo para o ambiente do clube, quando né, as entrevistas coletivas do seu vice-presidente de futebol passarem a calibrar melhor esse tom.
Por que eu disse que, claro, que a gente conhece a personalidade dele, então tem que ter cautela para falar disso, porque para mim parece muito claro que ele vai tentar, né? Que ele está se propondo a mudar esse tom, essa postura, né? Esse jeito aí de dar às coletivas dele. Agora, se ele vai conseguir, eu não sei. Se ele vai conseguir, isso a gente vai observar, porque ele é o Denis, né, cara? Então, assim, eu até acho que contra o Operário, aconteça o que acontecer, ele vai ter um tom semelhante ao do último jogo. O Grêmio pode ganhar, pode perder, pode empatar. Eu acho que a gente vai ouvir um Denis, se é que vai ouvir, né? Eu acho que sim, num tom semelhante, né? É o Operário, né? O próximo jogo. Aí depois já tem, se eu não me engano, CRB no próximo final de semana na Arena. E aí já não sei, mas talvez também. Agora, pensa num Grêmio que de repente emenda 3 vitórias seguidas e goleia na terceira e assume a liderança ou a vice-liderança né? Enfim, entra confortavelmente no G4, não sei o que. Aí ele vai soltar a letrinha, aí, sabe? Ou até o contrário, o Grêmio daqui a pouco começa a degringolar e não ganha mais e se afunda e ele vai ser uma fera acuada. E ali também tem perigo de... Então, assim, tomara que eu esteja errado e que, obviamente, a gente veja um Grêmio deslanchando, mas em qualquer hipótese, tomara que ele consiga ainda manter esse prumo. Agora, se vai conseguir, são outros 500. Mas acho que pelo menos por enquanto teremos um período de novo Denis na área e eu fico feliz com isso. Eu fiquei, inclusive, surpreso e feliz ao ouvi-lo. Parece uma coisa boba, né, cara? Eu fiquei feliz de ouvir o meu vice-presidente falando como uma pessoa normal, né? Tipo, mas sim, eu fico feliz com essas pequenas coisas. Este cara sou eu. E falando em este cara, né? O cara do momento é Diego Souza. E por que eu resolvi falar dele hoje, né? Porque os caras do... Eu tava casualmente ouvindo o Bola nas Costas hoje, da Atlântida. Eu quase não consigo ouvir mais programas de rádio. O Sala de Redação até estava ouvindo com uma frequência um pouco maior, mas mesmo assim, volta e meia, quando eu escuto é fora de hora, sabe? É depois das 6 da tarde, fazendo uma academia, sabe? Não é ao vivo, assim. Hoje, casualmente, eu estava ouvindo o Bola e ao vivo, na hora que estava sendo transmitido. E eles estavam pegando no pé do Adams, porque com aqueles, como é que é, tweet retrô que eles resgatam, né? E o Adams fez duras críticas ao Grêmio quando contratou, 2020, né, o Diego Souza. E aí hoje, né, o Diego fez 3 gols, e aí Adams, e aí, o que tu disse, papapá. E ele tentou se defender, mas óbvio, admitiu o erro, né, uma grata surpresa, né, que foi o Diego Souza e tal e coisa. Cara, aí eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele leu ali ao vivo, até o Potter ficou pegando no meu pé. Bom, se quiser ouvir, tá aí vai no YouTube ali do Bola nas Costas, é ali pelo minuto 30, se eu não me engano, 32, uma coisa assim. O Potter pega no meu pé por causa de outra coisa lá, daí enfim, eles ficam nesse papinho, mas o resumo é o seguinte, eu falei pro Adams que ele tava certo, cara. Agora é muito fácil dizer que o Diego Souza é o maior centroavante da galáxia, mas calma. Quando o Grêmio contratou o Diego Souza, lembremos, ele já vinha de um São Paulo que ele foi mal, ele já tinha jogado no Sport Recife, né, com todo respeito ao Sport Recife, mas aqui é o Grêmio, né, e ainda por cima era um Grêmio em um dos melhores ciclos da sua história, né? Um Grêmio campeão da América, um Grêmio, né? Enfim, era esse Grêmio que a gente está falando. Ele estava no Botafogo, né? Um Botafogo que estava também numa fasezinha, numa nhaca, estava mal lá. Então, assim, cara, já tinha lá seus 30 e vários anos. Então, assim, ali, por mais que eu sempre tenha gostado do Diego Souza, eu há 5, 10 anos atrás, pedia ele aqui desesperadamente, volta Diego Souza, volta Diego Souza. Só que no momento que trouxeram ele, cara, no momento ele já era pesado, ele já tinha alguma idade,
né? Então ele já não era, apesar de técnica nunca ter faltado, ele já não era capaz de entregar o alto nível, o alto rendimento, né, por questões físicas que o Grêmio necessitava. É simples, eu falei, Adams, tu estava certo, cara. Quando o Grêmio trouxe o Diego Souza, o Grêmio deu 2 passinhos para trás. Não à toa caiu, né, logo depois, um ano depois, sei lá. O Grêmio deu 2 passinhos para trás, desculpa, eu não estou criticando o Diego Souza, eu já vou chegar lá, vou explicar isso melhor. Eu acho que o Grêmio deu, em várias posições, durante a gestão Romildo nesses últimos anos, o Grêmio deu vários passinhos para trás. Em algumas o Grêmio deu 10 passinhos para trás. Tu dormir com Cebolinha e acordar com Léo Pereira é dar 38 passos para trás. Léo Pereira, Luiz Fernando. O Grêmio deu milhares de passos para trás na gestão Romildo. Eu estou dizendo que o Diego Souza ele deu 2 passinhos para trás, 3, mas ainda assim para trás. O Grêmio, naquele momento que o Grêmio era um time que chegava em semifinal de Libertadores, tinha recém conquistado uma, né, penta da Copa do Brasil, e chegando na final da Copa do Brasil ali ontem, né, esse Grêmio tinha que ter trazido o Calleri, o Pedro do Flamengo, né, ou achado outra peça semelhante no leste europeu, ou pega um reserva do Palmeiras ali, naquelas posições que os caras têm 2, 3 ótimos jogadores, né? Até o Veiga chegou a ser meio moeda de troca para o Palmeiras em dadas circunstâncias. Esse tipo de jogador o Grêmio tinha que ter agregado. E não o Luiz Fernando, reserva do Botafogo, que o Grêmio não só pega como renova. Não Diego Souza, já aos 30 e tantos anos, com uma questão do peso nitidamente fora do padrão de alto nível. Porque ali era o Grêmio da Libertadores. Ali era o Grêmio para brigar pela Série A. Ali era outro Grêmio. Ali o Adams, claro, daí a crítica exatamente que ele fez talvez tenha sido muito dura e eu acho que foi ali a corneta que caiu sobre ele, né? Mas assim, cornetear a contratação em si, embora é verdade, tenha dado muito mais certo do que muitos de nós imaginamos, até mesmo para a Série A e tudo mais, sim, o Diego foi bem. Dentro de um contexto ele foi bem sim, né? Mas naquele contexto, cara, o Diego seria uma boa contratação para ser o reserva do Calleri, para estar no nosso grupo, aí sim. E não para ser o nome do time. Assim, ó, aqui tá o Diego Souza e abaixo dele estão os outros mortais ali, o Léo Pereira, o Luiz Fernando. Não, cara, não. O Diego até seria uma boa contratação para um Grêmio que briga no topo se ele fosse um cara para elenco, um cara pensado estrategicamente como e quando usar, sabe? Então eu continuo dizendo isso. O Diego Souza hoje, em 2002, ele ganha um tamanho ainda maior dentro do Grêmio. Por quê? Por 2 motivos. Porque sucatearam o elenco do Grêmio. A gente não tem o Calleri e o Pedro disputando posição com o Diego Souza. A gente tem o Ricardinho no momento. E o Elias improvisado, que não sabe finalizar. Neste contexto, jogando uma Série B contra o Lucão do Break e grande elenco, óbvio que o Diego Souza se torna um cara importante, um cara que a gente vai chorar quando se lesionar e vai dar graças a Deus quando voltar para o time. Neste cenário, o Diego Souza é muito importante. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com contextos, sabe? E outra, né? O Diego Souza, mesmo numa Série B, mesmo num Grêmio horroroso, que tem Ricardinho como reserva, mesmo assim o Diego tem questões, o Diego não acaba os 90 minutos em alto nível, o Diego não vai conseguir jogar quarta e domingo, o Diego quando estiver em campo e quando estiver rendendo bem, ainda assim vai trazer problemas defensivos na recomposição e o Roger já sabe disso, já falou disso, vai ter que jogar pensando nisso, mas que jogue, né? Porque na hora que a bola cai no pé ou na cabeça dele dentro da área, ele resolve. Então, que se entenda esse ônus para aproveitar o bônus, né? Agora, tem um ônus, que na Série B a gente vai contornar, porque o Diego Souza tem uma qualidade técnica acima da média, sobretudo para a Série B. Agora, para jogar Libertadores, para ser campeão da Série A e para tudo aquilo que o Grêmio almejava na época que o Diego veio, me desculpe, foi 2
passinhos para trás. Hoje acho que vai acabar sendo muito útil, sobretudo se o Elkson entrar bem e conseguirem revezar ou algo do tipo, mas entra bem, na minha opinião, num contexto de Série B. Então eu acho que está certo quem fica feliz com a volta dele e ele é um cara que vai ser muito importante para nosso retorno para a Série A, acredito eu, né? Mas também não está errado quem diz, putz, os caras estão ainda lidando com o Diego Souza, colocando o cara num pedestal em 2022. Sim, estamos. Esse é o tamanho do Grêmio atual, né? Isso diz muito mais sobre o Grêmio do que sobre o Diego. Então não é nem ao céu nem ao inferno. Acho que a questão Diego Souza tem lá suas nuances. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.